do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1, e São Mateus, capítulo 5. Que Deus continue abençoando toda a igreja, também aqueles que estão conosco pela internet, que a graça e a presença bendita do nosso Senhor possa ser percebida, sentida mais uma vez entre nós. Oséias está logo após o livro de Daniel. Oséias, capítulo 1, e São Mateus, capítulo de número 5. O profeta irmão Branham nos diz que Deus não teve outra coisa melhor para dar à igreja, senão a sua palavra. O profeta diz: se Deus tivesse algo melhor, com certeza ele teria dado à sua igreja. Mas não tendo nada melhor, ele deu a sua palavra. E na verdade a palavra é o próprio Deus. A Bíblia diz que a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A melhor coisa que ele tinha para nos dar era ele mesmo. E graças a Deus que ele é a nossa porção. Oséias, capítulo 1, todos encontraram? São Mateus, capítulo de número 5. Oséias 1, verso 1 em diante. Diz assim: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. São Mateus, capítulo 5. Destaque isso. A terra se prostituiu, desviando do Senhor. São Mateus, capítulo 5, verso de número 27. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do teu corpo, do que seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Senhor Deus, Pai, tua palavra é lida mais uma vez, Senhor. Em tua presença nós estamos pedindo agora que o Senhor venha e vivifique ela, Pai. Porque a palavra mata, Senhor, mas o Espírito vivifica. Deus, abra-nos, ó Deus, os olhos agora, para compreendermos as Escrituras, como nos diz a tua palavra em Mateus 24, 44, que o Senhor abriu os olhos aos discípulos, os entendimentos, para que eles compreendessem as Escrituras, Pai. Por isso, agora eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a compreender o sentido da palavra. Ajuda-nos, ó Pai,
porque o teu profeta nos diz que o Senhor vem buscar uma igreja bem treinada na palavra, uma igreja que esteja vivendo a palavra, uma igreja que esteja se fazendo uma com a palavra. Por isso, Deus, venha, tenha misericórdia de nós mais uma vez. Eu peço a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, por toda a igreja, por todo o corpo, Senhor. Se porventura alguém falou alguma coisa no dia de hoje, ou se alguém cometeu algo, Senhor, pensou algo, Deus, que viria a colocar todo esse culto a perder, Deus, eu peço a Ti que o Senhor perdoe e venha cobrir com o Teu sangue esse lugar, Pai, de maneira tal que todos sejam vistos, enxergados mais alvo do que a neve, Senhor. Cobre com o Teu sangue este lugar, cobre a vida de cada um, Senhor. Ignora, Deus, cada tropeço, cada erro, Pai, que porventura alguém deste corpo tenha cometido e que viria a estorvar o andamento, a manifestação do Senhor em nosso meio. Por isso, ajuda-nos mais uma vez e fala conosco, Deus, da maneira que Tu quiseres, consolando, corrigindo, exortando, ensinando, Deus. O povo é Teu, o lugar é Teu, o altar é Teu, tudo aqui, Pai, é do Senhor. Por isso, vem e fala conosco, porque queremos ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Nos ensina, nos ajuda, nos capacita, Deus, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Mas eu gostaria que, como disse o irmão Brana na mensagem, a palavra falada é a semente original. O irmão Brana disse: gostaria que vocês fossem espirituais e captassem o que o Espírito está dizendo. O irmão Brana disse isso na mensagem, a palavra falada é a semente original. E muitas vezes, para captarmos o que o Espírito está dizendo, é necessário entrar no Espírito. Dificilmente nós vamos captar o que o Espírito está falando quando de fato não entramos no Espírito do Senhor. Eu estava lendo essa mensagem, a palavra falada é a semente original, e também o livro Profeta e Sua Revelação, livro 6, da série O Sobrenatural. E então me veio no meu coração esse assunto. Parece um pouco complexo, mas acredito que de grande importância, até mais importante do que às vezes nós pensávamos ser. Adultério espiritual, adultério natural e adultério espiritual. É bom que você fixe o seu pensamento nisso. Na mensagem A Palavra Falada, os parágrafos 94 ao 104, o profeta irmão Brana fala muito sobre o adultério espiritual. Também dentro deste livro, volume 6, da página 96 até a 103, também é muito abordado sobre esse assunto, o adultério espiritual. Jesus disse: aquele que olhar em uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Falando literalmente, falando ao homem, falando ao ser, literalmente, aquele que olhar em uma mulher e desejá-la em seu coração, já adulterou com ela. Mas já por 2 cultos nós temos falado sobre os tipos da Bíblia. Paulo diz que o homem tipifica Cristo, Efésios capítulo 5, verso 22. E Paulo mostra que a mulher tipifica a igreja. E nós temos pregado já por 2 ou 3 cultos sobre a mulher simboliza a igreja. Sempre foi assim. A mulher tipifica a igreja. Se mulher santa, se mulher pura, limpa, tipifica a noiva. Mulher, noiva, santa, pura, limpa.
Se mulher pervertida, se mulher completamente inconversa, ela também tipifica uma igreja dentro da Bíblia. Ela tipifica a igreja de Apocalipse, capítulo 17. Ela tipifica a grande prostituta. Ela tipifica a mulher adúltera, aquela que Provérbios diz: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: eu não fiz nada, não sinto nenhuma culpa sobre os meus ombros. E aí vamos vendo o paralelo, a mulher santa tipificando a igreja santa, a mulher pura simbolizando a igreja pura, porém a mulher suja, manchada pelo pecado, também tipificando uma igreja dentro da Bíblia, porque só há duas igrejas. Uma é a igreja de Deus, a noiva de Cristo, e a outra, disse o profeta, sem dúvida alguma, é a noiva de Satanás, a igreja do diabo, e ambas estão dentro da Bíblia. Todas essas duas mulheres, ou seja, essas duas igrejas se encontram dentro da Bíblia. Então você tem duas noivas dentro da Bíblia, e se você tem duas noivas, obviamente você também tem que encontrar dois noivos dentro da Bíblia, dois Cristos, porque se há duas igrejas, é necessário que haja dois Cristos. E você encontra aquele Cristo de Mateus 16, que Pedro disse: tu és o diferente, tu és o especial, tu és o exclusivo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro identificou o Cristo, ou seja, o verdadeiro noivo da verdadeira noiva. Mas também em Mateus 24, a Bíblia nos mostra que existem outros Cristos, outros ungidos. E você encontra o Cristo por excelência, Jesus, o Filho de Deus. Você encontra o noivo da verdadeira noiva. E você também encontra o falso profeta, o anticristo. Você encontra que ele também é noivo da falsa igreja. Ou seja, ele é esposo da falsa igreja. E aí você vê que existe um Cristo verdadeiro na Bíblia e existe um falso Cristo na Bíblia. Existe uma verdadeira igreja na Bíblia e existe uma falsa igreja na Bíblia. E aí você começa a ver que aquilo que Jesus falou para a mulher, para o homem na Bíblia, serve também para a igreja, para o Cristo, para o ungido. Por exemplo, Jesus disse: aquele que olhar em uma mulher e cobiçar em seu coração, já adulterou com ela. Agora, a mulher também significa a igreja. E quantas vezes você vê pessoas cobiçando igrejas? Mulher significa a igreja, e a Bíblia também disse: aquele que olhar em uma igreja, ou naquela igreja, e cobiçá-la no seu coração, desejá-la de tal ponto, mas de tal ponto que a voz dela passa a ser mais especial do que a voz de Cristo. E daí então ela começa a perdoar pecados, daí então não importa mais o que Deus disse, importa o que a igreja diz. E aí você vê agora um adultério espiritual. Aquele que olhar em uma mulher e cobiçar em seu coração, já adulterou com ela. Adultério humano. Aquele que olhar em um sistema, em uma igreja, e cobiçá-lo no seu coração, a tal ponto que não importa o que a Bíblia diz, não importa o que o mensageiro diz, aquele também já adulterou com ela. E aí você vê o que disse Oséias capítulo 6, capítulo 1, verso 3. Oséias vai lá e toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque toda a terra prostituiu. Está bem comprovado que o mundo que nós estamos vivendo, ele vive em prostituição. Prostituição, ou seja, adultério em todos os sentidos. Adultério, homem, moço, jovem, velho, adultério religioso. E aí você vê grande prostituição, porque
você vê que muitas vezes prevalece o que pensa a igreja, não o que pensa a palavra. Ou seja, prevalece o que pensa o sistema, não o que disse Deus. E quando permanece o que diz o sistema à igreja, à mulher, aí você vê então um adultério. E aquele fruto de adultério começa a gerar, disse o irmão Brana, filhos híbridos, ou seja, filhos ilegítimos. E filhos ilegítimos, disse o irmão Brana, nos faz voltar ao livro de Gênesis, porque a primeira vez que nasceu um filho ilegítimo foi no jardim do Éden, quando nasceu o filho da serpente com Eva, um filho híbrido, nasceu um filho para a morte, porque Caim foi filho da morte, filho do pecado, filho da desobediência. E aí nós temos aqui diante de nós uma grande reflexão. Nós estamos indo apenas lá no Gênesis um pouquinho, parágrafo 94, a palavra falada, até o 97. O profeta irmão Brana disse assim: o adultério tomou o controle de todas as coisas. Ele disse: o mundo está debaixo de uma grande prostituição. Agora, adultério natural e adultério espiritual. A gravidade do adultério natural e a gravidade do adultério espiritual. O profeta irmão Brana disse aqui: todo o Velho Testamento estava em tipos que apontam para Cristo e a igreja. Vocês creem que Adão e Eva apontavam para Cristo e a igreja? Amém? Cremos, irmão Brana. Olhe bem para você ver. Você crê que Jeová e sua esposa, no Velho Testamento, também apontavam para Cristo e a sua igreja no Novo Testamento? Bem, cremos, irmão Brana. Então, se eles são tipos, então somos aqui o antitipo. Ele tem que ser como o tipo, porque o tipo toma controle, toma lugar. O antitipo é tirado do tipo e o tipo não pode falhar. E ele disse aqui, lá no jardim do Éden você tinha Adão e Eva, apontando para Cristo e a igreja. Lá no Velho Testamento você tinha Jeová e a sua esposa, também apontando para Cristo e a sua igreja. E o profeta vai e disse assim: adultério em todos os lugares. Ele disse, no jardim do Éden, a primeira noiva que existiu adulterou, e com isso trouxe sobre si as consequências do pecado. Eva adulterou antes de conhecer Adão. Ele disse, lá no Velho Testamento, observe, adultério de todos os lados. Adultério, um assunto que muitos querem fugir dele. Adultério, um assunto que muitos não podem tocar o dedo nele. Mas por que não pode tocar o dedo? Porque tem que fugir, porque é um assunto melindroso. Porque são muitos, disse Tiago no seu capítulo 4, são muitos os adúlteros e as adúlteras. Mas, irmão Brana, eu nunca traí o meu marido, mas são muitos assim mesmo, os adúlteros e as adúlteras. Às vezes não adulterou fisicamente, não adulterou às vezes em pensamento, em cobiça, mas às vezes adulterou a palavra de Deus. Às vezes adulterou espiritualmente. Às vezes, roubou aquele produto original e o falsificou. E aí o profeta irmão Brana disse assim, adultério significa um ato correto que foi pervertido. E ele disse, adultério significa que o ato correto foi praticado antes da hora. Adultério significa perverter aquilo que é verdade. Então, adultério não é só deitar com uma mulher. Adultério não é só cobiçar. Adultério é mudar o original. Adultério é falar as coisas fora de hora. Adultério é mudar os princípios. E aí você começa a ver uma era, uma igreja, uma nação, uma era completamente adulterada. Por quê? Porque perverteu o ato correto. Ou seja, perverteu os princípios bíblicos. Adultério também é a incapacidade de se controlar. Quando não se controla, adultera. Quando não se controla, você então
perverte, você pega o ato correto e o faz errado. E o profeta Irmão Brana disse aqui, de maneira clara, no parágrafo de número 101 em diante, ele disse que quando o ato correto é pervertido, então estabelece-se um clímax de prostituição. Quando o ato correto é pervertido, pense nessa frase: adultério espiritual e adultério natural. Adultério é o ato correto sendo pervertido. Adultério é a incapacidade de se controlar. Adultério é perverter aquilo que é original. Quer, por exemplo, quer um exemplo de adultério? Muito simples. Vamos supor que eu tenho aqui um DVD. Original. Eu gravei, eu cantei. Eu tenho direitos autorais exclusivos. Eu tenho direitos autorais. Eu fiz a obra. Está aqui o meu DVD. E aqui, daqui a pouco, antes que a gente comece a vender o DVD original, você já vê a pirataria daquele DVD. E aí você vê aquele DVD em tudo que é banca, em tudo que é casa, em tudo que é computador, em todos os lugares. Você pensa: eu não vendi nenhuma cópia original ainda. Ninguém me ligou, ninguém me passou um e-mail, ninguém me pediu direitos autorais. Eu tenho os direitos autorais sobre isso. Aí você vê então agora um adultério. Saiu uma cópia de um DVD que não foi autorizado legalmente pela justiça. Aí você tem um adultério. Há muitas formas de adulterar. Adulterar é perverter aquilo que é original. Adultério é pirataria. Pirataria é uma forma de adulterar. E agora você começa a ver no sentido, vamos voltar aqui no sentido natural, no sentido marido e mulher, por exemplo. Quando alguém adultera, quando alguém trai a confiança, o que acontece? Há dores, há lágrimas, há desconfiança, muitas vezes há divórcio. Quando alguém adultera, o que acontece? Há separações. Quando alguém adultera, ou seja, quando alguém perverte aquilo que é correto, quando alguém não controla, quando alguém adultera, ou seja, muda os princípios da questão, o que acontece? Sofrimento. O que acontece? Marcas que talvez jamais serão apagadas aqui nessa dimensão. Talvez serão amenizadas, mas não serão completamente apagadas. Adultério é aquilo que gera separação. Adultério gera lágrimas, dores, tristeza. Adultério muitas vezes causa depressão, causa enfermidades. E aí o profeta foi orar por aquela mulher, 20 anos, irmão Brana, sofrendo de enxaqueca. Quantos e quantos médicos, quantos e quantos medicamentos, quantas e quantas tentativas, e a coisa não resolve. Tantos anos buscando vitória, tantos anos querendo dar um passo a mais, adultério natural e adultério espiritual. Tanto tempo querendo crescer um pouquinho, tanto tempo buscando a minha libertação, tanto tempo indo atrás da minha cura e não consigo. Parar diante de um profeta é muito bom. Apesar de que às vezes é vergonhoso parar diante do profeta, mas é bom. É melhor ficar envergonhado, mas ser bem tratado, resolver o problema. E o profeta olha para ela e fala assim: mas também pudera, né, minha filha? Com esta unção de adultério, é impossível ser curada. Com essa unção de adultério, é impossível ser arrebatada. Com essa unção de adultério, é impossível alcançar a libertação. Com essa unção de adultério, é impossível crescer espiritualmente. Com essa unção de adultério, é impossível tomar gosto para ir na igreja. Com essa unção de adultério, é impossível ser saudável. É impossível dormir bem. É impossível a cabeça parar de doer. Adultério natural e adultério espiritual. E o profeta olha e diz assim: tem 20 anos que você não adultera.
Tem 20 anos que você não perverte aquilo que é original. Tem 20 anos que você está se controlando. Tem 20 anos que você está se resguardando. Até pensa que está dando um bom testemunho. Faz 20 anos de bom comportamento. Mas lembre-se, há 20 anos você adulterou. E não consertou. Faz 20 anos que você tomou um produto original e fez dele uma pirataria. Faz 20 anos que você traiu a confiança de alguém. Faz 20 anos que você enganou, sua consciência não te dá descanso. A cabeça não para de doer, o médico não sabe o que é, o pastor não consegue resolver. Pirataria é um problema. E aí o profeta irmão Branham disse, quando o ato correto é pervertido, ali se encontra então um adultério. Oh, meu Deus do céu. Aí você vê que adultério muitas vezes gera morte. Tem maridos que não suportam ser traídos, eles matam. Tem mulheres que não suportam a dor da traição, elas suicidam, elas matam. Ou então eles começam a trair também, perde o senso natural. Adultério mata. Quantos morrem por causa de adultério? Isso é adultério natural. Agora imagine o adultério espiritual. Quantos morrem por causa de adultério espiritual? Adultério mata, matou no Éden, não iria matar hoje. Mudou Deus o seu parecer acerca da sua palavra? Não é mais Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente? Se adultério natural mata na esfera natural, adultério espiritual mata na esfera espiritual também. Adultério natural mata prazeres, mata sensações, mata confiança, mata autoestima. Adultério espiritual vai matando a fé, vai matando a confiança, vai matando a santidade da igreja. Por isso, irmãos, isso aqui é casa de Deus. A Bíblia disse, é lugar de julgamento. Aqui o fogo tem que descer, tem que purificar o altar, tem que purificar a igreja. Deus, se o Senhor tem que descer fogo do céu para purificar, então desce fogo do céu e vem purificar a tua igreja. Purificar, eu digo purificar, e para purificar tem que esquentar, para purificar aquele ferro tem que ser avermelhado. Oh meu Deus, está escrito no livro de Joel 2 que havia aqueles predadores, como eu disse aqui um dia destes. Um daqueles predadores, daqueles demônios que destruíam a árvore noiva, se chamava gafanhoto. Pesquise, estude para você ver. O gafanhoto não consegue se reproduzir aonde há muito calor, porque o calor purifica, o calor queima. Por isso eu tenho dito, Deus, manda fogo no nosso altar, manda fogo na nossa igreja, para queimar os gafanhotos. Se você não quer ver gafanhoto se reproduzir, então começa a pôr fogo, acenda a sua vida de oração, acenda a sua vida de comunhão com Deus, para queimar o adultério espiritual, para queimar o adultério natural. Oh meu Deus do céu, para haver uma separação, muitas vezes é necessário um ato de adultério. Pelo menos foi o que eu li aqui, Mateus 5, verso de número 32. Ninguém deixará a sua igreja, disse Mateus 5, 31. Ninguém deixará o seu ministério, ninguém deixará a sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição. A mulher prostituindo dá direito do homem ir embora.
O ministério prostituindo dá direito da ovelha ir embora. Mas enquanto não está prostituindo, a Bíblia disse, não pode dar carta de desquite. Não pode dar carta de divórcio. E a Bíblia diz que aquele que vai embora, a não ser pelo ato de prostituição, sabe o que a Bíblia diz? Já adulterou também. Irmão, servir a Deus nessa mensagem é muito mais sério do que nós pensamos. Nós não podemos brincar de igreja. O rapto está aí, a vinda do Senhor está às portas. Não podemos brincar de ser crente. Deus não quer divorciar dessa noiva, divorciar dessa igreja. Adultério espiritual. O profeta irmão Branham disse assim, aconteceu adultério lá atrás no Éden, aconteceu adultério, e quando aconteceu adultério, aconteceu morte, e quando aconteceu morte, aconteceu separação eterna de Deus. Sabe o que causou a separação do companheirismo? Uma palavra que está em alta, né? Companheirismo, é até bonita. Sabe o que causou a separação do companheirismo lá no Jardim do Éden? Não foi violão desafinado, não foi música alta, não foi pregador que fala baixo ou pregador que fala alto, também não foi bateria que causou a separação no Jardim do Éden. O profeta irmão Branham disse assim, o que causou a divisão no Jardim do Éden se chama sexo ilícito, prostituição, adultério causou a separação no Jardim do Éden. Sabe o que causou a separação no Jardim do Éden? Uma mulher deitando com um homem que não deveria. Homem Cristo, homem pastor, mulher, igreja. Uma mulher deitando com um ser que não deveria. Causou uma separação no Jardim do Éden. Irmãos, como eu fico feliz de ter um profeta, irmãos. Para tudo que pensa, o profeta tem uma palavra. Para tudo que pensa, ele nos ajuda. Para tudo que pensa, ele diz, desperta a igreja, desperta a igreja. Oh meu Deus, obrigado Jesus. Que seria de mim sem um profeta? Que seria de nós sem uma mensagem? Obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus. E o profeta disse, o que causou a divisão do companheirismo dentro do Jardim do Éden não foi um mais eloquente, um menos eloquente, um mais feio, um mais bonito, não foi uma maneira de cantar ou uma maneira de dançar. O que causou a divisão no companheirismo se chama Eva adulterou com a serpente. Alguém prostituiu um princípio. Alguém quebrou um parâmetro bíblico. Alguém não ouviu o mensageiro em algum lugar. Pelo menos é o que o profeta está dizendo. Depois vocês leem a mensagem. A palavra falada é a semente original. E página 96 até a 103 do livro O Sobrenatural, o Profeta e a Sua Revelação. Então já que é assim, o profeta e a sua revelação, eu vou ficar com o profeta e a sua revelação. É melhor, fica com a revelação do profeta. É melhor ficar com a do profeta do que qualquer um outro. Porque quando fica com a revelação do profeta, você não vai adulterar espiritualmente. Você vai se manter no caminho, vai se manter na palavra. Pode chover pedra, chover fogo, você chegará ao porto destino seu. Oh, meu Deus do céu. O que dividiu o companheirismo no Éden foi adultério. O que dividiu o companheirismo no Éden, a comunhão do homem com Deus, a comunhão do homem, o prazer do homem com a sua família. O que impediu família perfeita no Éden foi adultério. Alguém adulterou. Isso dividiu o companheirismo no Jardim do Éden. E que distância isso está de nós? Há quantos milênios isso aconteceu? Mas o profeta tem uma capacidade tão incrível. Eu fico pensando o que é mente de profeta, gente. A mente de profeta viaja 6.000 anos atrás. Quando você acha que ele está lá no Éden,
Ele vai e viaja, mas não sei quantos mil anos para frente, chega lá no Apocalipse. Se você não tiver mente de profeta também, fica difícil andar com profeta. Fico pensando o que é visão de profeta. Que coisa! Ela é mais apurada do que a visão de um satélite. Lá de cima do espaço, o satélite foca em uma floresta. E eles aproximam, aquilo foca em uma árvore. E veem ela nitidamente. E ela vai e mira uma folha, e ela se aproxima, ela foca um pouquinho mais naquela folhinha. E daqui a pouco, ela olha lá dentro daquela folhinha, e ela foca nas substâncias daquela folha, na vida daquela folha, a perfeição de um satélite. Imagine o que é a visão de um profeta. Vai muito mais do que a visão de um satélite. Vai muito mais. Por isso que Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não precisa de homem, não precisa de ciência, não precisa de aparatos, não precisa de acréscimos. A palavra de Deus é viva e é suficiente. Ela é eficaz para a igreja. E é mais penetrante do que satélite. O satélite vê as células, o satélite vê os átomos, o satélite vê a vida que está dentro da folha. Mas a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que o próprio satélite. Por quê? Porque ela vai até a divisa das juntas e das medulas. E como se não bastasse, a ciência só vai até ali, a divisa das juntas e das medulas. Mas a palavra de Deus é viva e é mais eficaz do que qualquer espada de dois gumes. A ciência é uma espada de dois gumes, mas a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela desce até a divisa, não das juntas e medulas apenas, mas vai até a divisa da alma e do espírito, e identifica a semente dos filhos eleitos. Meu Deus do céu, adultério matou no Éden. O profeta irmão Branham disse assim, vou te mostrar 3 dispensações e 3 atos de adultério. E vou te mostrar Deus legalmente dando carta de divórcio. Ele disse, Adão adulterou no Éden. Adão aceitou uma mulher em adultério no Éden, Eva. Ela adulterou, ele aceitou ela em adultério. Aquilo trouxe morte para a raça humana. O adultério no Éden trouxe morte. O adultério no Éden trouxe lágrimas. O adultério no Éden trouxe ambulâncias ligadas andando pelas ruas. O adultério no Éden trouxe lepra. O adultério no Éden trouxe AIDS. O adultério no Éden trouxe tuberculose. Olha o que adultério traz às vezes. Agora pensa no espiritual. O adultério no Éden trouxe cainitas, trouxe filhos híbridos, trouxe flecheiros e guerrilheiros. O adultério no Éden trouxe um Caim que tinha 2 mulheres. O adultério no Éden trouxe um cainita que disse, eu já matei 2 homens, matei Lameque e matei o seu irmão, e posso matar mais um. O adultério no Éden trouxe ministério matador. Isso é, o adultério no Éden, um adultério natural. Agora imagine você, o adultério espiritual. Irmãos, por isso às vezes você escuta pregadores dizendo assim, esta, por um lado, é a pior era que já existiu. No Éden, morte natural. No Egito, morte natural. Mas hoje é morte espiritual. E nós corremos o risco, se não nos resguardarmos na palavra, corremos o risco de ter igrejas de defuntos. É difícil isso? Não é. Se fosse difícil, Efésios 5,14 não dizia assim, ó, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. A gente dormindo no meio de mortos. Há um clima sombrio, há um clima de adultério sobre o globo da terra. Por isso Laodiceia escureceu. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram no Éden, o irmão Branham disse, um lençol negro pairou sobre o Éden, e o Éden escureceu. O Éden escureceu por causa do adultério. Laodiceia escureceu por causa do adultério. E não pense que é só por causa do adultério natural. É muito mais por causa do adultério espiritual. E o profeta disse, Adão, tipo de Cristo, recebeu uma Eva em adultério. Mas o segundo Adão não iria receber uma Eva em adultério. Ele veio buscar uma igreja virgem, uma igreja pura. Se ela é virgem, isso significa ela não adulterou.
adulterou a palavra, não adulterou o comportamento, não adulterou fisicamente, porque ela é virgem. O profeta irmão Branham disse assim, ó, Jeová, quando viu Israel no Egito, enamorou de Israel. Irmão Branham disse assim, ó, Jeová fez noivado com Israel. Jeová desceu no Egito para tirar Israel do Egito e disse, esta é a menina dos meus olhos, ninguém toque no meu Israel. Mas Jeová sentiu a dor da traição. Jeová sentiu a dor do adultério. Por isso ele falou sobre o adultério. Ele sabe o que é a dor do adultério. Ele nunca teve mulher fisicamente. Por isso ele disse, repudie, não case de novo. Se deixou ela, fica sozinho. É porque ele nunca foi homem, nunca casou. Ele não sabe a dificuldade que é para o homem. Você que pensa. O irmão Branham disse, o Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento ele sentiu a dor do adultério. Ele amou um povo. Ele matou o cordeiro para aquele povo. Ele deu coluna de fogo para aquele povo. Ele deu nuvem para aquele povo. Ele deu água da rocha para aquele povo. Deu codornizes para aquele povo. Deu roupa que não se desgastava para aquele povo. Deu serpente de bronze para curar aquele povo. Mas o povo foi ingrato. O povo não adorou a Deus como deveria adorar. Não colocou a cara no chão como deveria colocar. E assim ele seguiu o noivo. Ele fez pacto com Abraão e a sua descendência. Pacto significa, ele fez noivado. Ele deu aliança. Ele colocou a aliança no dedo. Ele ficou noivo. Ele estava se aprontando para casar. Ele achou que tinha achado uma moça virgem, pura, que tivesse brilho, vergonha na cara. Mas ali ele frustrou. Sabe por quê? Porque Israel adulterou. Sim, adulterou. Bastou uma viagem de Deus. Bastou 40 dias de viagem. Bastou 40 dias no Monte Sinai, conversando com seu servo Moisés, para o povo fazer bezerro de ouro. Bastou 40 dias para ungir 3 pregadores, Coré, Datã e Abirão. E olha que eles eram santos. Irmão Branham disse, eles eram santos. Eles saíram do Egito. Eles criam em Moisés. Bastou apenas 40 dias de ausência para criarem então um ismo. 40 dias de ausência para adulterar a mensagem verdadeira. Sabe o que significa adulterar a mensagem verdadeira? Como disse o irmão Branham, significa perverter aquilo que é correto. Foi 40 dias para perverter aquilo que era correto. E na primeira oportunidade, a noiva de Jeová adulterou. Como ela adulterou? Adorando nos pés do bezerro. Mas sabe de uma coisa? Ali Deus fez uma purificação. Limpou. Quantos anos eu ouço dizer, Deus passará uma peneira. Quantos anos eu ouço dizer, as pedras, os cascalhos serão filtrados, o diamante vai prevalecer. Ali Jeová passou a peneira. Mas foi só uma vez. Eles viajaram um pouco mais e depois tiveram que passar em uma outra terra. Jeová perdoou o primeiro adultério, mas eles entraram mais uma vez, rescindiram de novo. Davi adulterou uma vez e ninguém mais viu Davi em adultério. Era próprio de Davi, adulterou uma vez, mas tinha tanto caráter, e o arrependimento foi tão verdadeiro, que ele não adulterou mais. Foi como a mulher, a Madalena, vai e não peques mais, nunca mais ela pecou. Israel pecou ali com o bezerro de ouro, mas depois, quando precisou de passar pelas terras de Moabe, ele tornou a adulterar. Mas também pudera, né? Agora o adultério estava mais folheado, mais aveludado, não era tão escandaloso como o bezerro de idolatria de ouro, não era tão escandaloso como dançar e folgar-se nos pés do bezerro. Agora havia Balaque, rei, Balaque, poder político, e agora também havia Balaão, poder profético, poder religioso, casou poder profético com poder político. Isso significa morte. E
quando casou política, poder político com poder profético, o que aconteceu? A Bíblia diz que os filhos de Israel não resistiram às filhas dos moabitas, e eles adulteraram, prostituíram, e Deus em um dia matou 23 mil, porque Deus falou: não tolero mais isso. Não dá para ficar noivo com uma igreja tão sem caráter assim. Não dá para ficar noivo com uma igreja tão sem personalidade assim. Não dá. Salmo 105, Israel não entrou no meu descanso, não recebeu a minha herança, divorciei dela sem direito a nada. Nenhum dos que saíram do Egito entraram em Canaã, exceto Josué e Calebe, e os menores de 20 anos. Mas Josué pudera, significava Salvador. Calebe pudera, noiva eleita, aqueles que não se apartam de Josué, aqueles que não viram as costas para a mensagem, aqueles que estão dispostos, custe o que custar, dê aonde der, arrebente aonde arrebentar. Eu sou eleito e eu vou herdar a terra da promessa. Quando Cristo veio, o profeta irmão Branham disse assim: quando ele veio para buscar uma noiva para ele. E ele desceu no dia de Pentecostes, e ele ficou noivo com a igreja, mas bastou, como no deserto, Cristo ausentar por pouco tempo. Bastou apenas 325 anos para a noiva de Cristo também adulterar no início das eras. Da mesma maneira, poder profético com poder político. Lá vem Constantino, unindo cristianismo com paganismo. Ele uniu a religião, porque ele era político e precisava do voto das duas religiões. E mais uma vez ele falou em nome de Deus e fez a igreja, na era de Pérgamo, que quer dizer casamento, adúltera, noiva com Cristo, encerrou o noivado com Cristo e casou com a política na era de Pérgamo. E foi enganada, batizada com jezabelismo, nicolaísmo e balanismo. Ficou selada, ficou presa do lado de dentro, entrou em trevas espirituais. E o irmão Branham disse assim: a mesma coisa acontece na era de Laodiceia. Agora desperta. Se você não ouviu nada até agora, não entendeu nada até agora, então desperta agora, porque agora está falando do seu dia, da sua oportunidade. Branham disse assim: Cristo também veio nesta era de Laodiceia, e o que aconteceu? No ano de 1906, ele enviou o derramamento dos dons pentecostais. Cumpriu Joel 2:28, o Espírito Santo sendo derramado sobre todas as carnes, sendo derramado sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens. Deus derramou o seu poder em grande escala nessa era de Laodiceia. E ele veio entusiasmado, trouxe aliança para ela, veio ficar noivo com ela, ficou noivo com ela no início da era. Mas sabe o que aconteceu, amados? Irmão Branham disse assim: rapidamente, foi questão de 44 anos, irmão Branham disse assim, rapidamente, eles não suportaram a pressão, e namoraram do mundo e do sistema, e abandonaram Cristo, trocaram Cristo, seu noivo, por credos e dogmas, trocaram Cristo, seu noivo, por prazeres, trocaram Cristo e seu noivo por dinheiro, por fama e por popularidade, trocaram Cristo, seu amado, que desceu naquele dia ali, na rua Azusa, para batizá-los com o Espírito Santo, e naquele dia, eles ficaram noivos, mas menos de 44 anos, a igreja laodiceiana já estava em adultério. Adão não divorciou de Eva, Jeová divorciou de Israel, e o Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho, e Jesus Cristo divorciou da igreja laodiceiana. E o irmão Branham disse assim: e Cristo achou um remanescente, e a Bíblia disse: o remanescente é que será salvo.
Já que você não me quer, Laodiceia, igreja mundana, igreja morta, eu vou procurar uma outra noiva. Você prostituiu antes do casamento. Me deu direitos legais de procurar uma outra noiva e casar com ela. Nós somos tão bem-aventurados, irmãos, que quando Deus divorciou da era pentecostal, divorciou das eras denominacional, nós somos tão bem-aventurados que a menina, a virgem, que Deus encontrou para casar, fomos nós. Estamos fora disso tudo, fora de Sodoma e Gomorra, fora do pecado, fora do adultério espiritual, fora das doutrinas que estão sendo cada dia mais pervertidas. Ele encontrou alguém que não mudou o princípio. Ele encontrou alguém que se controlou. Ele encontrou alguém que não adulterou. Sabe por quê? Porque Cristo teria que colocar a sua semente em um ventre virgem, em um ventre que não era um ventre adúltero. Adão colocou a sua semente em um ventre que já estava adulterado. Mas José, ele não pôde tocar a Maria, porque o Espírito Santo colocou a sua semente em um ventre que era virgem e não estava adulterado. O irmão Branham disse: Cristo veio, ficou noivo com a era de Laodiceia, mas antes dele colocar nela a semente, ela adulterou. Ele divorciou dela e achou a mim e a você. Quem somos nós? A prima órfã que está lavando vasilha na cozinha, separada da festa, separada do baile, separada do modismo, separada da bebida, separada das danças mundanas. A prima órfã, humilhada no seu cantinho. Mas Jesus olhou e disse assim: ela é pura, ela é limpa, ela é virgem. Então é com ela que eu vou casar. É nela que eu vou colocar a minha semente. É ela que eu vou engravidar. É ela que vai dar à luz a segunda vinda de Cristo. É ela que verá o arrebatamento. Oh, meu Deus do céu. Irmão Branham disse assim, isto é muito mais profundo do que nós imaginamos. Cristo divorciou das denominações, encontrou a você, encontrou a mim e veio se casar conosco. Encontrou a nós, irmãos, e veio colocar a sua vida dentro da nossa vida, o seu caráter dentro do nosso caráter, o seu sangue dentro do nosso sangue. Oh, meu Deus, se coloque de pé e agradeça a Deus por isso. Jesus está aqui querendo colocar a sua vida dentro da nossa vida. Oh, meu Deus. O adultério de Eva gerou um cainita, mas o seu encontro com Jesus gerará o Filho de Deus. Brevemente ele aparecerá entre as nuvens e a igreja desaparecerá dessa terra. Oh, agradeça a Deus, irmã, agradeça a Deus. Diga não ao adultério espiritual. Diga: Satanás, sai fora. Eu estou com a palavra de Deus. Eu estou com o meu cordeiro. Eu não vou trair e negar a minha fé. Sai fora dessa unção de adultério. Sai fora dessa unção de adultério. Sai fora. Adultério divide famílias. Marido e esposa, fere filhos, causa divórcio, traumatiza criança. Não adultere, nem no natural, nem no espiritual. Não adultere. Adultério divide igrejas. Adultério fere ovelhas, traumatiza, esfria a fé do povo. Entre em Cristo, case com Cristo, namore com Cristo. Ele é o marido da igreja.
glória. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Queremos gerar filhos originais, semente original, não híbridos, ó Deus. Dá-nos uma fé pura, genuína, cristalina, meu Deus, que não se mistura com o pecado, não se mistura com o mundo. Dá-nos uma fé pura, genuína, Senhor, uma fé única na palavra. Se você está sendo envolvido por este Espírito, se arrependa. Hoje Deus te trouxe aqui para falar com você. Ele veio falar com você. O meu coração, oh Deus, não nos deixe trair ao Senhor. Meus rins, minhas emoções, se resguarde, puras, perdidas, todas de uma vez. Faz-me um vaso novo no sangue puro, santo, no sangue puro, santo. Sonda, ó Deus, sonda, ó Deus, o meu coração. Para te limpar agora. Sonda os meus rins. Pede Ele para te perdoar, Minhas como Ele perdoou Israel no deserto. Mas vai, não peques mais, não peques mais. Todas de uma vez. Faz-me um vaso novo no sangue puro, santo, no sangue puro, santo. Eu vou ser melhor, vou te acompanhar. Quero ver de perto o seu lindo olhar. E quando você pode isso ver, acontecer, não traga Cristo, santo não troque eu Cristo por nada. serei. Ele é santo. O Senhor em mim, eu no Pai, se você crê que Ele está aqui, cante agora, cante com a sua alma. Meus olhos me viram, ainda informe, no teu livro escrevia meu nome, cercastes meu andar e meus pensamentos no caminho eterno. Eu vou no sangue puro, santo, no sangue puro, santo. Feche os seus olhos. Eu vou ser Feche os seus melhor. Nós devemos ser melhor. Vou te acompanhar. Ele passou por cima de tantas coisas para Quero nos alcançar. ver de perto Obrigado, o Jesus. teu lindo olhar. Eu sou a noiva predestinada, e quando a igreja isso escolhida. acontecer, Oh, glória. santo eu serei. O Senhor em mim, eu no Senhor. O Senhor em mim, eu no Senhor. Teus olhos me viram, teus olhos me viram, ainda informe,
teu livro escrevia. Aleluias. Meu nome, secastes meu andar e meus pensamentos no caminho eterno. Eu vou no sangue puro, santo, no sangue puro, santo, eu vou ser melhor, vou te acompanhar, quero ver-te perto, o seu lindo olhar, e quando isso acontecer, santo eu serei, o Senhor em mim, eu no Senhor, o Senhor em mim, eu no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, te louvamos por mais um momento de fé. Te louvamos por mais um momento, Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti, Senhor. Sabemos, Deus, que existem coisas que são tão duras, ó Pai, mas se o Senhor falou, nós queremos ouvir. Sabemos que o Senhor não falaria nada, Deus, que não fosse nos dar crescimento, que não fosse nos ajudar, Deus. Por isso, fale conosco todos os dias, em todos os cultos. Queremos sempre ouvir de Ti. Fale sempre conosco. Despede agora, Deus, o Teu povo em paz. Abençoados, Senhor. Curado, consolados, ó Deus, levando a bênção que eles vieram buscar. Despede o Teu povo abençoado pelo poder da Tua palavra pregada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus vos abençoe e até domingo às 8h30. Os nossos amigos da internet, irmãos, Deus vos abençoe também e até domingo às 8h30.